Bom dia, boa tarde, boa noite. Enquanto a gente lava as louças ou prepara o almoço, vamos discutir política. Afinal, lugar de mulher é aonde ela quiser. Eu sou a Silvana. Eu sou a Meva e hoje, neste podcast e nesta transmissão, seremos anfitriãs do queridíssimo Orvandil Moreira Barbosa. Dom Orvandil, mais conhecido. Que honra! Honra é minha. Vamos mexer o doce direto de Oxford, na Inglaterra? E eu mexo o doce de São Carlos, São Paulo. E o senhor? Vou provar esse doce de Goiânia, Goiás. Muito bem! E agora nós vamos. Dom Orvandil é formado em Teologia e em Filosofia, com carga e experiência na relação com alunos e alunos. É arcebispo primacial da Igreja Católica Anglicana, professor universitário, presidente do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo e interessados nas comunicações, blogueiro e escritor. O som, Meva. Que bela biografia, hein? Obrigado. Me diga, quem é Dom Orvandil? Dom Orvandil é como se diz no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, né? É um piá nascido em Alegrete, Rio Grande do Sul, e de uma família pobre, de agricultores, uma agricultura, praticamente, naquele tempo não se usava esse conceito, mas uma agricultura familiar, que sempre aspirou a estudar, passando pelo sacerdócio, pelo seminário, e que nunca esqueceu de suas raízes com os pobres, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, e que tem um compromisso profundo e inarredável com a luta da classe trabalhadora, com a luta pelos direitos humanos, por aqueles mais imediatos e pelo principal direito humano, que é da classe trabalhadora superar o capitalismo e impor um regime justo para distribuir os frutos do trabalho da classe trabalhadora. Isso é um pouquinho do Orvandil, que também se sente muito feliz quando celebra com o povo, que se move no meio do povo, que de vez em quando toca num e toca no outro, que é também o mesmo Orvandil que, em sala de aula, tem uma profunda convivência com os alunos e com as alunas, que gosta de ouvir as origens, as histórias heróicas de alunos e alunas brasileiros e brasileiras. Sabe que aqui no Brasil não é fácil ser estudante, aqui no Brasil não é fácil chegar a um curso superior, por isso tem assim uma relação quase que sagrada com os alunos e as alunas. Esse é um pouquinho de Orvandil Moreira Barbosa, que está em Goiás nesse momento, né, e aqui trava a luta contra o neoliberalismo, contra a elite dominante, contra o mercado, contra tudo aquilo que massacra o nosso povo e subordina o nosso país a situações constrangedoras, como sempre ocorreu na história e que vem ocorrendo agora, principalmente com essa loucura que se instalou no governo da República. Verdade. Por que o senhor sempre assinou... Eu só ia dizer uma coisa que me passou agora pela cabeça. Dom Orvandil é um pedaço de doce, né? Obrigado. Por que o senhor sempre assinou suas postagens e se identificou como bispo cabano, farrapo e republicano? Pois é, porque quando eu fui sagrado bispo, eu fui em Belém do Pará. E a primeira coisa que fiz em Belém do Pará, ao descer do avião, com a comitiva que me recebeu, foi pedir para olhar o símbolo da Guerra dos Farrapos, da Guerra dos Cabanos, da cabanagem, que foi uma luta extremamente dura que o povo brasileiro enfrentou no norte,
e para expulsar os portugueses, espanhóis, os holandeses que tomavam conta das riquezas do nosso país. Então, eu quis me chamar sempre bispo cabano, isto é, um bispo que tem raízes revolucionárias, raízes que são alimentadas pelo sangue dos mártires que lutaram sempre contra a dominação em nossa terra, em nosso povo, nossos quilombolas, nossos indígenas, nossos trabalhadores. E farrapo, em homenagem aos farrapos que lutaram na Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, já que eu sou gaúcho, e claro que estudando, lendo cada vez mais sobre a Guerra dos Farrapos, eu vou me desiludindo com o que chamaram de Guerra dos Farrapos. Eu comecei no meu canal, no Cartas Proféticas, aliás, eu tenho um canal chamado Cartas Proféticas aqui no YouTube, e entrevistei aqui Juramir Machado da Silva, que é doutor, ele é jornalista, é doutor em História, e ele se define como aquele que é professor de História, exercendo o jornalismo para trás, para a história. E ele diz que o historiador não é outra coisa senão um jornalista fazendo reportagem do passado. E o Juramir Machado da Silva, então, ele desmistificou a Guerra dos Farrapos, mas na Guerra dos Farrapos há uma quantidade enorme de negros e negras, de trabalhadores e trabalhadoras que fizeram a guerra e depois foram traídos pelos ruralistas, pelos proprietários rurais que se adonaram da guerra e dos benefícios da guerra, apesar de ser uma guerra derrotada no Rio Grande do Sul. Por isso me chamo Cabano, em homenagem aos cabanos, onde eu fui sagrado bispo, e farrapos, e aqui derivando um pouquinho não só da Guerra dos Farrapos, mas aqueles pobres que lutaram com a esperança da redenção, da libertação, dos benefícios da revolução contra o Império, mas farrapos também me lembrando do povo pobre, do povo brasileiro que se empobrece cada vez mais. Então, aí, em homenagem a eles, bispo cabano, farrapo e republicano, né? Porque a palavra república vem de duas palavras latinas, res publica, coisas do povo, coisas públicas. Então, a luta que se deve fazer sempre é para que a república seja do povo e não seja da elite. Por isso que eu sempre me assinei assim. E Dom Orvandil, porque além de ser bispo, né, eu quis acentuar o nome e não o sobrenome, né? Porque o nome é da gente, né? Fui batizado com esse nome, é meu, eu sou Orvandil. Eu sempre ensino para os alunos que antropologicamente, o nome da gente não é um encordoamento de sílabas e consoantes, vogais, mas o nome da gente é a gente mesmo. O nome da gente passa a ter a cara da gente, e a cara da gente passa a ter o nome da gente. Então, o Orvandil sou eu mesmo, não há outro Orvandil no mundo, senão eu. Ai, meu Deus! É verdade. Já estou ficando meio preocupada, porque o meu nome é Maria Eva. Eu sempre gostei muito, mas a hora que eu digo Maria Eva, as pessoas dizem, Maria o quê? Aí eu fico ficando irritada, então eu resumi, Meva, M de Maria e Eva. Ah, entendi. Mas ouvindo bonito isso... resumo. Mas ficou ótimo, é muito criativo, né? Muito criativo. Ouvindo isso, eu já estou preocupada, porque eu tinha um nome já, né? Mas olha, sabe, o meu nome provém do grego. Eu não sei de onde é que meu pai, um lavrador, tratorista de Alegrete, conseguiu tirar o meu nome. Eu suspeito que ele nasceu em Rosário do Sul, que é perto de Bagé. E em Bagé tinha um médico chamado Dr. Orvandil da Luz. E ele era extremamente humanitário. E sabe que pobre sempre aspira que os seus filhos sejam alguma coisa. Por isso que os pobres dizem, eu quero que meus filhos estudem para serem alguém na vida, porque eles acham que só estudando chegam lá, né? Uhum. E, claro, que foi uma decepção para o meu pai quando eu disse para ele que não queria ser nem advogado e nem médico, mas padre. Mas é ótimo, é um orgulho, né, ter um filho que queira ser padre. Mas o meu nome é sofisticado, cara, porque Orvandil vem do grego, e na língua grega, na mitologia grega, Orvandil era o deus da reconciliação. Nossa, nada como um padre, reconciliar. Então... o nome do meu filho também é grego, o nome dele é Nicolas, com CK. Sim, Nicolas. Eu adoro a língua grega.
Não sei por quê, deve estar na minha antropologia, em algum lugar. É, O Mas... meu nome, então, Dom Evaldir, o Valdir, o meu pai, um lavrador da roça, também, sou de origem da roça, e me orgulho muito disso, colocou Maria Eva por causa de Evita Peron, em olha só! 1970. Ó, Tá vendo? Nossos Então, nomes use-se têm Eva com história. orgulho! Use sim, com eu orgulho! uso. Então, vamos lá. Vamos falar da vitória ontem do presidente Lula no STF e a suspeição do marreco de Maringá. Isso. Nossa, essa eu quero ouvir. Sabe que eu venho dizendo no meu canal, nas várias intervenções que faz, tanto em entrevistas como nos programas meus individuais, como, por exemplo, Café Profético, como, por exemplo, Bilhete Profético, como, por exemplo, Impactos das Notícias, que é onde eu intervenho a qualquer momento que tem que comentar uma notícia. Então, eu digo que Sérgio Moro renunciou ao apelido de Marreco de Maringá, porque marreco é um bichinho muito bonito, né? Olhar marreco nadando é uma poesia, né? É coisa de pintar quadros. E Sérgio Moro não tem nada a ver com beleza. A vida dele é uma tragédia, é uma desgraça, né? Então ele renunciou, digo eu, para trocar pelo apelido Rato Traidor da Pátria. Porque rato vive em esgoto, né? Rato vive na sujeira. Rato vive nos escombros, vive nas sombras, se escondendo. E foi me parece que é o apelido mais apropriado para Sérgio Moro. Rato. Não dá nem para dizer que é Maringá, porque, sabe, a cidade de Maringá tem a cidadezinha simpática. E a Universidade de Maringá rejeitou Sérgio Moro, não aceitou como professor. Então, há dignidade na cidade original dele, né? Ele que é uma vergonha para a cidade, e não a cidade é uma vergonha para ele. Então, a vitória de Lula ontem foi uma vitória estrondosa, porque ela teve que passar, a meu juízo, e eu fiz o impacto das notícias ontem, que acabou se alongando bastante, mas está bem assistido no canal Cartas Proféticas aqui no YouTube, e analisei isso, que a vitória de Lula demonstrou algumas coisas no Supremo Tribunal Federal. Uma delas, o milagre de fazer Gilmar Mendes, um ruralista, cheio de jagunços, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui perto de mim, em Goiás, cheio de jagunços, que certamente tem no lombo sangue derramado, defendendo Lula. Eu acho que foi um pouco de orgulho ferido também. Eu acho que ele se sentiu traído, né? Ele se sentiu assim, ele foi usado, ele se sentiu usado pelo Dallagnol e pelo Moro. Dava para ver na voz dele que ele acreditou, né, neles, na verdade. E quando teve a chance de impedir o Lula de ser ministro da Casa Civil, né? Sim. Ele acreditou naquela notícia e o Moro só deu metade da notícia. Eu acho que isso foi um choque para ele também, né? Depois pediram o impeachment dele, né? Sabe que o Gilmar Mendes era amigo pessoal de Lula, né? Uhum. As esposas deles, do Gilmar e a Marisa Letícia, eram amigas, e o cinema juntas. E Gilmar Mendes traiu Lula naquela oportunidade em que Lula foi ao escritório do Nelson, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, como é que é o sobrenome dele? Que é lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que foi ao escritório e, evidentemente, que Lula é uma pessoa de conversa, foi conversar com o Nelson e tal, e encontrou com o Gilmar Mendes no escritório do Nelson. E segundo Gilmar Mendes, o Lula teria ido pedir que o julgamento do Mensalão não se desse naquele ano, que era o ano de eleições, que fosse postergado, segundo Gilmar Mendes. Aí Gilmar Mendes colocou isso na rua e tentou difamar Lula como alguém que foi lá propor negociatas e tal. Quando Lula foi perguntado para isso, Lula respondeu o seguinte: olha,
Isso, a história mostrará o que aconteceu lá no escritório. Nelson Jobim, me lembrei dele. Nelson Jobim, abrindo-se um parênteses, quando eu fui preso pela ditadura militar em Santa Maria, Rio Grande do Sul, eu era lá um trabalhador e organizador das comunidades nas vilas e bairros, ajudei a organizar uma união de associações de moradores, acabei sendo preso lá, e o Nelson Jobim se ajoelhou para querer ser meu advogado de defesa. Mas ele era advogado militar, da justiça militar, e eu não confiei nele. Eu disse, não, eu já tenho. Aí consegui um grande advogado que realmente me defendeu, foi patrocinado por uma universidade de São Paulo e tal. Bom, então eu conheço o Nelson Jobim. O Nelson Jobim foi extremamente discreto com aquele encontro. E Gilmar Mendes falou pela Globo e disse que o Lula foi propor transferência do julgamento mensalão. E quando o repórter perguntou alguma coisa que eu não me lembro o que foi, ele respondeu, olha, eu me lembro da resposta dele, olha, esta gente é bandida. Então, por isso que eu digo, o Gilmar Mendes não é flor. Ele traiu o Lula naquela oportunidade. E traiu de novo quando ele... E, para mim, aquilo não foi inocente, não. E quando ele pegou o processo do julgamento Lula quanto à nomeação para o ministério da presidenta Dilma, ele fez aquilo como uma grande jogada já de peso internacional ali. Houve pressão internacional e ele jogou para facilitar o golpe. O Gilmar Mendes é golpista, ele é um compartícipe do golpe mediático, judicial e congressual. Ele fez parte da jogada. Por isso que eu digo, a vitória de Lula ontem fez um homem traidor da pátria, como Gilmar Mendes, ruralista, proprietário rural. E quando a gente diz isso aqui no Brasil, não é simplesmente uma jogada de cuspição de palavras. Isso tem um peso, isso tem agronegócio, isso tem envenenamento do meio ambiente, isso tem escravatura, isso tem assassinato de Chico Mendes, tem crimes em cima dessa afirmação, a partir dessa afirmação, por detrás dessa afirmação. Então, o Gilmar Mendes, ontem, estava extremamente emocionado, isso ficou explícito quando ele se referiu aos advogados de Lula, que foram heróis, lutadores. Ele teve que beber água várias vezes, porque ele chorou, mostrando ali a luta dos advogados. Uma luta hercúlica, uma luta grandiosa, que não era só dos advogados. Era a luta ali de Lula, era a luta ali da afinada Marisa Letícia, era a luta do Brasil, era a luta nossa, dos canais aqui, que vivíamos pressionando para que houvesse essa deliberação que houve ontem. Todos nós que dissemos uma palavra que fosse a favor da inocência de Lula, a favor da defesa de Lula, todos nós fizemos Gilmar Mendes chorar ontem. E aquele choro ainda terá que ser interpretado. A psicóloga aí deverá reunir elementos para interpretar aquele choro. Aquele choro pode ser sentimento de culpa, pode ser a dor na garganta do traidor da pátria, pode ser um movimento em direção... Um arrependimento também, né? Pode ser um movimento em direção à pátria configurada pela Constituição, Constituição nascida da Constituinte de 88, que ele mencionou ontem, que não podemos esquecer das outras palavras do Gilmar Mendes. Ele ofendeu a União Soviética ontem. Ele citou ontem, para defender Lula, um traidor do socialismo, ontem, que é Solzhenitsyn, né? Que não foi perseguido, ele foi enquadrado pela justiça soviética e não perseguido, porque ele era um traidor do socialismo. Ele ajudou a dar o golpe para destruir a União Soviética. Foi ele que Gilmar Mendes citou. Bom, então, revelou um pouco de Gilmar Mendes, alguma coisa que exista na alma humana de Gilmar Mendes que pode ser boa. E para nós interessa isso, né? O resto nós vamos tratar na luta, né, no futuro. E outra coisa que revelou foi o agente bolsonarista, quadrúpede, né, o Cássio Nunes Marques. Aquele sujeito fez o que todos esperávamos que ele fizesse. Uhum. Ele sujou a notícia, o Supremo Tribunal Federal. E nisso, Gilmar, mais uma vez, revelou um lado bom. Mostrou que, naquele momento, se manifestou um covarde. Uhum. Né?
e eu diria, também se manifestou um traidor da pátria, tá? Para defender o Jair Bolsonaro. Você viu que ele Jair falou do Moro, né? O Moro, ele falou que certas ações eram crime e não sei se ele esqueceu o que foi. Ele estava falando da ação do Moro. Teve atos que o Moro fez que ele falou que não, que é admissível, que não pode acontecer, e ele estava descrevendo os crimes do Moro. Eu fiquei assim impressionada. Um psicólogo, isso deve aparecer muito bem, né? Claramente as contradições do discurso do caso. Então, mostrou ali que não, ele não está ali para fazer justiça. O judiciário brasileiro não está para fazer justiça. O judiciário brasileiro faz parte da luta de classes, né? E a luta de classes magnânima, grandiosa, gigantesca, que a luta de classe inclui a luta da classe trabalhadora contra a burguesia, para superar a burguesia, e a luta do Brasil enquanto país operário, enquanto país subserviente, enquanto país escravo do imperialismo internacional, e é uma luta do Brasil que se junta com os outros países periféricos que são explorados como força de trabalho, tirando daqui a nossa riqueza da força dos trabalhadores e as nossas riquezas também do subsolo brasileiro. Então, esse é um lado da questão. O outro lado, minhas amigas, a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, voto da mulher brasileira. Graças a Deus ela voltou, né? Porque poderia ter complicado a nossa vida, a vida do Lula ontem, né? É preciso, antes de falar no Fachin, é preciso a gente ressaltar que a Carmen Lúcia fez uma caminhada. Ela deu passos para frente. Ela conseguiu olhar para a sujeira toda praticada por essa gangue, por essa quadrilha, né, que é essa Lava Jato, se juntando com a gangue, com a quadrilha de Joaquim Barbosa, lá do Mensalão. Ela conseguiu perceber isso e ela, com alguns tropeços, apesar de alguns tropeços, também falou com muita emoção, reconhecendo o direito de Lula. Bom, vocês conhecem o Edson Fachin, né? Sim. O Edson Fachin... Por que ele foi o único que está regredindo, né? Por que um ser humano... Mas não é só uma regressão, sabe? Aí tem aquele mecanismo de defesa, né, chamado regressão, né? Mas é muito mais do que isso, porque aqui eu cometi um ato falho, né, falando em Joaquim Barbosa, porque, na verdade, o Edson Fachin segue o caminho do Joaquim Barbosa. Por quê? Porque o Edson Fachin era advogado dos lutadores pela reforma agrária em Curitiba, no Paraná. Ele era advogado do MST. Ele defendia os mais pobres e sofridos da agricultura, os pequenos agricultores, os que eram grilados em suas terras. E por isso ele teve o apoio dos movimentos sociais. Por isso ele foi indicado pela presidenta Dilma para ocupar o lugar do assassinado Teori Zavascki. Por isso ele foi indicado. E quando chegou lá, ele foi cooptado pela direita. Então, isso também se revelou ontem. Então, eu gosto de pensar que ontem o julgamento de Lula foi o juízo final. Foi o grande juízo de valores. Mostrou a clara evidência das luzes de uma justiça que ultrapassa o judiciário brasileiro, capenga, o judiciário brasileiro que já matou Olga Benário, que fechou os olhos para o que a ditadura militar fez. Esse judiciário brasileiro é todo ensanguentado. Ele passou ontem pelo crivo do juízo final. Ontem ele mostrou quem realmente é contrário ao Brasil, que não atua lá para fazer justiça, de maneira nenhuma. E mostrou que há uma possibilidade de avanço, como também mostrou antes, na sessão anterior, a grandeza de Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski tem uma história. Ele é filho de comunista. O pai dele era operário em São Bernardo do Campo. E ele vem resgatando essa história. Ele vem resgatando, como diria Carl Jung, as raízes do inconsciente coletivo, né? E se impondo. Então, esse judiciário brasileiro ontem não foi qualquer coisa que aconteceu. Agora, eu minhas também amigas, achei assim muito forte, né?
Eu vou dar Não uma foi ajeitadinha assim aqui. a lei em si, né? Foi a política e a forma como... Tudo bem que o juiz, igual ele falou, o juiz ele traz consigo mesmo, né, várias coisas ao julgar, né, o seu subconsciente, a sua história e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, não pode julgar uma pessoa, condenar ela do jeito que eles fizeram, o Moro fez, né, e ficar por isso mesmo, né? Agora, Eu quis só falar uma voltando um coisa. pouquinho para a história, deixa eu continuar, é a minha pergunta agora. Não, eu só ia falar, completar um Ah, tá negócio. bom, desculpa, amiga, Pode ir. fala. Pode ir, pode falar. Pode falar. Cumprimenta. Desculpa, Meva. Bom, voltando um pouquinho para a história, sobre o golpe que a nossa presidente Dilma, o senhor olhando assim para a história, para além do machismo e a misoginia, o que mais restou ali? O machismo, sem dúvida, a presidenta Dilma, que é. Não sei se vocês a conhecem pessoalmente, eu conheço a Dilma pessoalmente. A pessoa Dilma Rousseff, pessoa Dilma Evanda, como é que é? Rousseff, como o ex-marido dela, que eu também conheci pessoalmente, é uma pessoa grandiosa, é uma pessoa de uma justeza impressionante, é uma pessoa de uma honestidade. Olha, não sei quem de nós se compara à honestidade de Dilma. Dilma é incapaz de roubar um alfinete de quem quer que seja. Agora, aquilo que é do povo, pelas coisas do povo, Dilma sempre lutou. Isso é uma coisa que sempre incomodou a elite burguesa nacional e internacional, porque sabiam que não conseguiam jogar fácil com Dilma. Porque, além da honestidade dela, além da mulheridade dela, feminilidade dela, há na Dilma uma personalidade extremamente forte. Ela é daquelas que meteram o dedo na cara e como eu digo a respeito de uma amiga minha, às vezes, até de dar o tiro e olhar em quem atirou depois que atirou. Mas ela é de uma honestidade, uma personalidade combativa impressionante. Ela foi, sim, perseguida como mulher, ela foi perseguida como revolucionária, que aguentou todas as torturas que ela aguentou, e ela não foi pouco torturada. Ela foi barbaramente torturada. Nem descreverei aqui, porque certamente tem uma pauta para atender, mas o que a Dilma sofreu, poucos de nós sofremos nas prisões. E ela nunca traiu ninguém. Ela nunca baixou a cabeça. Ela nunca deu indício sobre a pista da vida de ninguém, de nenhum camarada, nem companheiro. Então, ela era temida por isso. Agora, ela não foi golpeada só por isso. Porque não foi só a presidenta Dilma que foi golpeada. Quem foi golpeado foi o Brasil. Foi a democracia, apesar de pálida, apesar de insuficiente, apesar de inicial, a democracia brasileira foi golpeada. Aquele golpe foi dado contra a presidenta Dilma, mas se Lula tivesse, também teria sido golpeado. A menos que Lula conseguisse, parece que Lula tem realmente um jogo de articulação, um jogo de cintura muito maior do que Dilma, mas você lembra que quando ele tentou socorrê-la, ele não conseguiu, porque todos que passaram pelo hotel onde ele se hospedou em 2016, semanas antes do golpe, e com quem ele negociou, todos que passaram por lá traíram. Porque o golpe não foi dado somente contra a mulher Dilma, o golpe foi dado contra o Brasil. Para quê? O golpe foi preparado pelo mensalão, foi preparado pelo quadrilhão lavajatista, foi preparado no silêncio com setores das Forças Armadas, como, por exemplo, o seu Vilas Boas, traidor Vilas Boas, o mau gaúcho Vilas Boas,
e outros que traíram, mas, sobretudo, a Lava Jato abriu o caminho com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que se tornaram praticamente funcionários do Estado, do Departamento do Estado dos Estados Unidos, articulados com as grandes empreiteiras internacionais e articulado com as grandes proprietárias, com as 7 irmãs maiores do petróleo, para entregar a Petrobras. Então, o golpe foi dado contra o Brasil e contra a classe trabalhadora, porque a burguesia nacional não suportava mais aqueles pequenos direitos que conquistamos, a aposentadoria, direito a salário, direito à greve, direito à mobilização, há tantos direitos que nós conquistamos, aquela negrada nas universidades federais, estaduais e municipais, né, superando os medianos e os ricos que patinavam nas universidades, não tendo a genialidade dos pobres, que se entregavam às pesquisas, se enfurnavam nas bibliotecas estudando e ultrapassavam de longe os almofadinhas que não conseguiam estudar. Então, o golpe foi dado contra esse modelo político brasileiro. E Dilma entrou no meio. Tanto é que Dilma conseguiu se fortalecer tanto com a consciência e com emocionalmente também, porque sofrer um golpe daquele não é coisa fácil. Aquilo é para matar uma pessoa. Contam, por exemplo, que o nosso querido Jean Goulart sofreu tremendas depressões com o golpe que ele sofreu. Não é fácil segurar um golpe daquele. E ela segurou, se tratou psiquiátrica e psicologicamente, se cuidou, e com a consciência de que o golpe não era pessoal contra ela, era um golpe contra o país. E é um golpe contra o país. Nós estamos sofrendo as consequências desse golpe. Vocês me cortem aí, por favor, viu? Porque de vez em quando... Ótimo, nossa, perfeito. Adoro ouvir. Nossa, são histórias que a gente não ouviu ainda. A versão do senhor é muito inédita para mim. Muito obrigada. Obrigado. Mas nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre as igrejas neopicaretas, tanto as evangélicas como as católicas, que usam os seus aparelhos para amedrontar o nosso povo. Ameaças, calúnias e calúnias contra o socialismo e outras mentiras, e nós chegamos agora a 300 mil mortos por esse desgoverno que recusou 3 vezes a compra de vacinas o ano passado. O que o senhor pode nos dizer disso, das igrejas e desse desgoverno geral? Olha, as igrejas foram usadas, são usadas, e, por favor, incluam a minha igreja também, por favor, incluam. Eu tenho que dizer isso, incluam, por favor. As igrejas foram usadas tanto quanto o Congresso Nacional, quanto o Judiciário Brasileiro, quanto setores das estatais brasileiras que receberam propinas grandiosas para dirigentes traírem o povo brasileiro, trair a democracia brasileira. Mas sobre as igrejas. Sobre as igrejas, há um fenômeno. Há no meu vídeo, no meu canal Cartas Proféticas, uma conversa que eu tive com um intelectual, um grande intelectual. Ele é jovem ainda, imensa capacidade biográfica e intelectual que ele tem, de todos os livros que ele lê, que estuda sofregamente, de acumular na memória. Ele mencionou, numa entrevista, o Hugo Allan, daqui a pouco me lembro sobre o nome dele, né? É de São Paulo, um grandioso intelectual. Ele menciona o autor, e eu não me preparei, devia ter olhado de novo lá o autor, ele menciona o autor, e um artigo que um autor escreveu, de 8 páginas,
sobre o papel das igrejas a serviço do neoliberalismo. E esse autor diz, segundo ele citou e mencionou, que esse autor diz que é fundamental o uso das religiões no mecanismo adotado de golpes pelo neoliberalismo. E não deu outra. Nós temos grandes igrejas grandes, multidões que recebem vultuosas quantias de dólares dos Estados Unidos para traduzir, para fazerem da sua membresia verdadeiras manadas obedientes a tropeiros em que se transformaram pastores, donos de igrejas, padres católicos romanos, bispos. Na minha igreja, por exemplo, quando eu digo minha igreja, esse pronome minha não quer dizer que eu seja dono de nada, mas eu digo da igreja da qual eu sou arcebispo primário. Também sofri golpes. Um bispo que estava na igreja, uma líder de uma quantidade de outros bispos, um dia me liga de São Paulo. Estou em São Paulo. Está fazendo o que aí? Não mencionarei o nome dele aqui. Estou indo para Seul. Mas fazer o quê em Seul, se nós nunca tratamos disso na Câmara dos Bispos, nós nunca tratamos disso nas instâncias superiores da igreja? Está fazendo isso? Não, eu estou indo, é meu nome pessoal, lá eu vou a Seul para me encontrar com o reverendo Moon, com a igreja do reverendo Moon, que é uma igreja assim, que tem uma militância muito forte a favor do imperialismo, que surgiu com esse reverendo Moon, que foi preso durante a Revolução Soviética e escapou da prisão dizendo que Jesus abriu a prisão para ele, escapou para fazer sempre um movimento antissocialista. Então, ele foi a Seul e levou outros bispos pelas minhas costas, sem meu conhecimento, e lá eles formaram um acordo de apoio a Trump contra a República Popular Democrática da Coreia, que chamam popularmente Coreia do Norte. A favor de Trump, do imperialismo, que vem destruindo o país, vem destruindo o mundo, não só atacando os países, mas destruindo o mundo, inclusive ecologicamente. Evidentemente que ele saiu da igreja com uma quantidade de bispos e padres. E depois um outro bispo da nossa igreja foi cooptado por um bispo daí da Inglaterra, o país de Gales também. Foi cooptado, né? Um bispo que nasceu dos pobres, um bispo quilombola. Né? Nada mais bacana para a elite dominante, para o imperialismo internacional, do que cativar, cooptar pobres, porque aí os pobres convencem outros pobres. E esse outro bispo acabou nos traindo também e sendo engolido pelo sistema dominante. Então, as igrejas realmente exercem um papel terrível no Brasil. E no Brasil nós temos, dentro do Parlamento Nacional, digamos assim, um adulamento para as igrejas. Então nós temos, por exemplo, a tal de bancada da Bíblia, a tal de bancada evangélica, a tal de bancada católica, que não são outra coisa senão sócios da bancada da bala, da bancada do boi e da bancada, acho que já citei, são 3 bancadas, 3 Bs, né? Bala, boi e bola. Né? E quando fala em bola, fala em Globo, né? Porque a Globo está envolvida com o esporte no Brasil. Então, as igrejas não tem nada a ver, me permitam aqui falar uma coisa da minha área, minha competência, nada a ver com Jesus de Nazaré. Absolutamente nada a ver. As igrejas viraram empresas da pior espécie possível, porque as igrejas conseguem fazer uma coisa impressionante com o ser humano, que é decorar Judas ou Iscariotes, porque Judas era nobre. Judas era muito melhor, porque Judas era revolucionário. Judas lutava contra o Império Romano. E ele foi cooptado, infelizmente, e o Evangelho do domingo que vem é bem elucidativo quanto a isso. Bem elucidativo. Farei uma reflexão e ficará aqui no canal. Bem elucidativo. Né? Pela primeira vez eu me dei conta, depois de tantos anos, eu não vou dizer quantos aqui para vocês, jamais, né? Mas depois de tantos anos, eu fui me dar conta que Judas, na verdade, foi barbaramente pressionado para trair. E essas igrejas daqui são muito piores do que Judas, porque elas se entregaram, elas ganham dinheiro,
elas fazem um papel sujo, um papel terrível, porque elas pecam a classe trabalhadora e anemizam, enchem de anemia psicoideológica a classe trabalhadora para acreditar num Deus safado, como disse aqui um teólogo no canal Cartas Proféticas, num programa chamado Fé e Luta, e disse: eles criaram um Deus à sua imagem e semelhança, que é um Deus invejoso, é um Deus da guerra, é um Deus ciumento, é um Deus perverso, mau caráter, é um Deus golpista. Então, eles inoculam esse Deus nas almas da classe trabalhadora, dos mais pobres. Eles sobem as serras, os cerrados, e vão lá onde o povo está e criam comunidades para enganar o povo, para instalar na alma do povo a anemia ideológica e trair a classe trabalhadora e impossibilitá-la da luta. Então, isso é terrível o que está acontecendo no nosso país, e não só no nosso país. A Bolívia contou com o golpe contra aquela golpista que está presa hoje, tudo indica que ela ganhará prisão perpétua. Aquela golpista e todo aquele grupo, a elite das Forças Armadas bolivianas, as igrejas colaboraram imensamente com aquilo. Nossa, levaram a Bíblia lá para dentro, depois de ter matado um monte de indígenas. Eu acho assim, aqui as igrejas estão vazias, padre. Pode chamar de padre, né, Dom? Não, aqui as igrejas estão vazias, as pessoas não vão nas igrejas, porque eu acho que na Inglaterra? Assim, na Inglaterra. Tanto a igreja anglicana que o senhor segue, tanto a católica, as igrejas estão vazias, porque, na verdade, por exemplo, como que uma igreja, né, pode ir contra um governo que estava fazendo um governo de inclusão dos pobres, né? Como que você vai e dá apoio a um golpe, sabendo que as pessoas pobres vão ficar sem comer, sem trabalho, né? Porque nós vivíamos no 4, poucos por cento de pleno emprego, né? Como se a pessoa estivesse morando na Europa. É inadmissível o que as igrejas estão fazendo, sabe? Colocar o nome de Deus em vão dessa forma, eles deveriam ter medo, né? Na verdade, mas não devem nem se acreditar sobre isso, né? Porque já que fazem isso, o que você acha? É claro que a gente precisa destacar que há mulheres cristãs e homens cristãos de verdade aqui. E temos aqui no canal Cartas Proféticas, os sábados, às 11 horas, horário de Brasília, sempre um programa chamado Fé e Luta. E nós temos conversado com gente aqui, com teólogos, teólogas, de todo mundo, né? Brasil, Estados Unidos, Europa, Uruguai, enfim, África, mas gente nobríssima, gente nobre aqui do ponto de vista grego, né? Gente que tem uma beleza moral impressionante, gente seguidora do ruralista, não, do camponês, do pastor, do pescador, do carpinteiro Jesus de Nazaré. Tem gente boa aqui, viu? Mas essa gente está sendo perseguida também, e dizendo que essa gente é comunista, o que, aliás, isso deve ser tomado como um elogio, né? Como socialista, como revolucionário, sei o que e tal, mas nós vamos virar o quadro, viu? Nós viraremos. Essa gente é que faz a fé, e não esses outros picaretes por aí. Muito bem colocado o nome. Aliás, esse nome eu usei muitas vezes no meu canal e no meu site, né? As igrejas neo-picaretes. Aliás, queridas amigas, eu espero que agora a gente consiga construir uma boa amizade a partir desse encontro. Mas, aliás, eu sou era considerado, agora está mudando no Brasil, né? Como um desbocado, como alguém que abre a boca e diz, chamava Sérgio Moro de mareco. Hoje está todo mundo chamando. Aí, poxa vida, né? Aí o Orvandinho é que era, né? Falava as coisas muito, muito cruamente, né? Não, é picareta mesmo, é rato, é mareco mesmo, não tem outra classificação.
Como diz o presidente Lula, a verdade virá. E veio, né? Está vindo. Não estou totalmente. Porque, olha, Vamos sobre a esperar verdade, nós precisamos de muito mais da verdade. Precisamos descobrir o envolvimento de Bolsonaro no assassinato de Marielle. Precisamos descobrir quem matou Teori Zavascki. Precisamos descobrir quem derrubou o avião de Eduardo Campos. Precisamos descobrir quem é que empurrou o reitor da Universidade Federal de Florianópolis, Cancellier, quem o empurrou lá daquele shopping em Florianópolis. Porque aquele homem não poderia se suicidar. Quem o empurrou? Quem criou a situação, sem dúvida, a gente já sabe quem é. Foi Sérgio Moro e a dona Hart, aquela juizeca lá de Curitiba. Né? E aquela outra delegada agora, que eu me esqueci o nome, e Freud nem precisa explicar, porque eu já expliquei porque eu esqueci o nome, né? Eu não gosto daquela mulher mesmo. Então, tem muita verdade ainda para descobrir, viu? E ela virá. Lula tem razão. Ela virá inteira e faceira para o nosso colo. Amém. Desculpa, o meu microfone estava fechado. Como o senhor vê a participação da mulher brasileira hoje, com o Brasil que está enfrentando, né, essa injustiça, e o mundo também, o feminicídio, a mulher ter que sustentar uma casa muitas vezes sozinha, o desemprego também, mesmo quando ela está acompanhada ou casada e não tem o dinheiro suficiente para sustentar sua família. Como que o senhor vê a participação da mulher brasileira, padre? Aqui, as mulheres, como muito bem dissesse psicóloga Silvana, com quem tem a honra de conversar ela lá em Oxford, na Inglaterra, e eu aqui em Goiânia, hoje está um calorão, já fez frio aqui, viu? Mas hoje está um calorão danado aqui. Hoje está um pouco calor também aqui. Então, a mulher brasileira, as estatísticas vêm mostrando isso, né? Mas a gente olha e vê, a mulher brasileira é uma das maiores vítimas hoje dessa pandemia. Sobre a pandemia, certamente nós conversaremos mais adiante, mas deixa eu abrir um parênteses para dizer aqui que a pandemia, no Brasil, mais do que qualquer outro país da América Latina, mais do que qualquer outro país da América Latina, todos os países da América Latina ultrapassaram o Brasil em nível de vacinação. A pandemia aqui no Brasil, o coronavírus é usada como uma arma de genocídio, sem dúvida nenhuma. Isso é dito, e o próprio psicopata, genocida na presidência da República por causa de um golpe de Estado, sente o peso desta crítica, né, que é generalizada no Brasil hoje, de que se pratica o genocídio contra o povo brasileiro, usando uma doença, usando um vírus, usando a quebra do sistema público de saúde, como o SUS, por exemplo, que era para ser um exemplo, foi um exemplo para o mundo todo de saúde pública, incompetência abrangendo os pobres. E sem dúvida nenhuma, aí, nesse contexto, a mulher é a maior vítima. Ela é vítima em vários sentidos. Ela é vítima da barbárie que sofrem os trabalhadores, seus maridos, seus companheiros, seus namorados, enfim, as pessoas com quem elas convivem, né? Barbaramente injustiçados, maltratados também, mal educados, sem formação, e a falta de formação aqui é a usurpação de um direito que eles não têm, né? Foi roubado esse direito da educação, e a educação, a formação das pessoas se dá em vários campos, né? Se dá institucionalmente nas escolas, nas universidades, nos cursos de extensão, enfim, como também se dá nos sindicatos, se dá nos movimentos sociais, e quando os movimentos sociais encolheram com o golpe, todo mundo ficou sem educação e sem formação. E a classe trabalhadora, por parte dos homens principalmente,
e sofre imensamente por falta de educação e a falta de formação, inclusive, para o respeito ao outro, né? E essa palavra respeito, ela é muito mais do que moralismo, né? Como dizia o Erich Fromm, no livrinho aquele Arte de Amar, né? Que, traduzindo o respeito de respintiere, do latim, que o respeito não é só se colocar no lugar do outro, mas é pulsar junto com o coração do outro, é sentir exatamente o que o outro sente. Isso, muitas vezes, os trabalhadores embrutecidos, explorados, com suas consciências esvaídas, como eu acabei de identificar com o papel das igrejas, eles também, e eles aprendem, inclusive, a serem feminicidas com as próprias igrejas, que ensinam que eles são superiores, que se Cristo é o cabeça, eles são o pescoço de Cristo, portanto, dentro de casa, eles são cabeça, representante de Cristo, e eles mandam na mulher, eles mandam em todo mundo, eles são lavageados para agirem assim, e eu não estou isentando os homicidas, homicídio é crime e tem que ser tratado como crime, sem dúvida nenhuma, mas tem um caldo cultural incentivado no país para que isso aconteça, para que as mulheres sejam as maiores vítimas da barbárie em dois sentidos. Um, dos seus próprios companheiros. E é uma coisa impressionante. Vocês são mulheres e vocês não vão me permitir dizer uma coisa. Eu não consigo entender como é que um homem, e eu posso falar isso como homem, também sou hétero, mas como é que um homem faz amor com uma mulher, trata a mulher com todo o carício, com todas as carícias que são as melhores formas de demonstração de amor do planeta, né? E depois são capazes de maltratar essa mulher com quem eles fizeram amor, com quem eles fizeram filhos. E como é que eles podem maltratar, sequer levantando os dedos para apontá-las sob julgamento e depois apontando facas, tiros, balas, matarem as mulheres, como vem acontecendo no nosso país. Isso é um absurdo. É uma coisa impressionante o que está acontecendo. As mulheres elas sofrem essa barbárie, essa distorção do ser humano. É uma coisa impressionante que os homens se transformam em assassinos, feminicidas. Né? Como é que podem fazer isso? Né? Se distorcerem completamente. Não sei se a psicóloga tem explicação. Como é que um homem pode se transformar ao mesmo tempo um caricioso e ao mesmo tempo um truculento, violento, assassino? Sabe o que eu acho, padre, também? Tipo assim, a mulher, ela tem que... por exemplo, a gente tem que aprender que, apesar que está dizendo assim, não, quanto mais amor você der para ele, menos você vai apanhar, menos ele vai reclamar, mas isso tudo é mentira, isso daí é tudo falácia. Se você não se respeitar, se você falar, não, você não vai me tocar, não vou cozinhar para você, porque isso daí é cozinhar para alguém, fazer amor com alguém, cuidar de alguém, é uma coisa da gente, de uma pessoa que faz isso, é uma coisa que a gente quer fazer, não é uma obrigação. E a mulher tem que aprender isso, ela não é obrigada, como o homem também não é obrigado a nada. Então, se ele não está satisfeito naquela relação, eu, como psicóloga, eu diria, você tem que arrumar sua malinha e ir embora, meu filho. Ninguém é obrigado a ser alguém para você que você acha que você não, sabe? Porque se você casou com essa pessoa é dessa forma, ela não vai mudar para você. E nem você vai mudar para ela. Então, se vocês se encontram, é aquilo que é. E vocês têm que tomar uma decisão naquele momento. E se partir para a violência, sinto muito, é hora de seguir em frente. Não dá para você continuar com essa violência dentro de casa, que vai acabar em assassinato. E os filhos que estão ali observando toda essa violência, não faz bem para a criança. Não é? Agora, me permite completar. Agora, isso é a coisa que eu coloco, levanto com relação, digamos assim, essa relação interpessoal interna às casas, às habitações das pessoas. Agora, é preciso dizer que é uma política genocida no país, feminicida no país. Nós temos alguém que está na presidência da República que é feminicida. Se bem que eu ouvi uma entrevista da mulher dele, dizendo o seguinte, que aquilo que ele diz e faz em público
é um personagem e que em casa é um fraco, é um covarde, é um inapetente. Em casa ele não tem atitude masculina, né? Então, mas mesmo assim exerce, né? E incentiva. E tem gente que segue. Há uma doutrina incentivada, inclusive, pelas igrejas. Né? Há um caldo cultural no país. Isso é preciso a gente identificar. É preciso a gente denunciar. Há isso, eu costumo dizer que o machismo ele se nutre do capitalismo. O machismo se tornou, como foi no tempo da escravatura, ele se tornou um subproduto do capitalismo. No socialismo não há machismo. No socialismo não se tolera machismo. Machismo é um subproduto privilegiado, entre aspas, privilegiado, do capitalismo. Porque você vê, padre, uma mulher que levanta às 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã, prepara café da manhã para casa, para todos da casa, cuida das crianças, cuida da casa, cuida do marido, faz comida 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia, de graça, gratuitamente. Isso é o capitalismo tomando posse da vida das mulheres. E nós temos obrigações de abrir os olhos dessas mulheres, não é mesmo, né, Mel? O Dom Vandil, vamos, nesse contexto todo, como está a nossa juventude? Olha, eu sou professor do ensino superior e desde 2013 eu vinha, e agora a gente está fora, né? Infelizmente está tudo fechado, mas nesse caso, felizmente, né? Está tudo fechado. Eu vinha notando 2 fenômenos. As salas de aula estavam lotadas de jovens. Alguns jovens já ultrapassando a linha de idade, de juventude, ingressando já na vida adulta. Porque durante a juventude, os períodos dos governos neoliberais, a juventude não pôde ocupar e usufruir do seu direito de estudar. As salas de aula lotadas de jovens. As universidades, faculdades particulares ganhando rios de dinheiro com a juventude pagando os seus estudos. Mas grande parte com o ProUni, sustentando a juventude nas escolas, nas universidades. Esse é um fenômeno que eu notei. Um fenômeno esperançoso. Mas, ao mesmo tempo que eu notei isso, eu também percebi que as universidades, principalmente as particulares e faculdades particulares, ao contrário, talvez, das universidades públicas, que têm um movimento próprio da juventude, não faziam nada pelos jovens enquanto seres humanos, enquanto jovens. Simplesmente realizavam os cursos privilegiando o departamento principal das particulares, que é a tesouraria, e não dando formação humana, psicológica, política, ideológica, cidadã para a juventude. Então, aí comecei a observar o segundo fenômeno, que é uma juventude reacionária, conservadora, arrastada, em grande parte dessa juventude nas faculdades é procedente de igrejas também, arrastada pelas igrejas, engolidas pelo discurso fundamentalista, neopicareta, neofundamentalista, portanto, neoliberal. A juventude, me lembro bem de um jovem aluno meu que fez um discurso na sala de aula que me impressionou com a pequenez, com a mesquinharia do projeto dele. Ele disse: tudo que eu quero, professor, é me formar para ter a minha casinha, o meu carrinho, o meu cachorrinho, a minha mulher e os meus filhinhos. Tudo no diminutivo. Ele não falou na fala dele, na apresentação dele, no povo brasileiro, na classe trabalhadora, nos colegas dele. Ele falou tudo no diminutivo para ele, pensando pequeno, porque essa juventude foi engolida pelo neoliberalismo. Então, a juventude está numa tremenda crise de identidade. Por que crise de identidade? Porque, até levando um
pouco levando em conta um pouco da minha história pela academia, desde os estudos universitários, o natural da juventude é ser rebelde, é ser revolucionário, é ser revoltado, é botar para quebrar, é sonhar com um mundo novo. E a juventude de 2013, 2014, 2015, a juventude do golpe de 2016, não era uma juventude revoltada, era uma juventude conformada. Eu, infelizmente, não tenho muito contato com a juventude hoje, mas, ao sair no trânsito, eu vejo jovens hoje vendendo bijuterias, vendendo coisas, vendendo poucas coisas aqui no Brasil para se sustentar, levar sustento para casa, né? A juventude está dilacerada. Nós temos que resgatar a juventude. E o Lula também está preocupado com isso, está levantando essa bandeira. Quando eu escrevi aquela carta lá para o padre Pedrinho Guareschi, o padre Pedrinho Guareschi foi meu professor no seminário, depois ele foi meu orientador do mestrado, depois ele foi meu orientador do doutorado. O Pedrinho Guareschi é PhD, 5 PhDs, acho que 5 vezes, psicólogo social. Então, eu escrevi aquela carta para ele, depois de conversar com ele aqui no canal Cartas Proféticas, eu escrevo aquela carta para ele sobre o 5 de julho. 5 de julho é a juventude, 5 de julho aqui do Congresso Nacional de Luz contra o Neoliberalismo. Então, a gente nota aqui que, por outro lado, há uma busca da juventude e uma tentativa de formar a juventude, inclusive com estudos clássicos, de Marx, de Lenin, estudos revolucionários para a juventude, não só buscar, digamos, formação, entre aspas, profissional, né, formação para o mercado, mas a formação como lutadores, como militantes mesmo. Então, há, por outro lado, assim, uma fagulha de esperança com jovens que vêm aderindo cada vez mais, tanto jovens que estudam, né, medicina, psicologia, pedagogia, enfim, administração. A juventude está começando a chegar, e sem essa juventude, esse papel da juventude é muito importante na virada de quadros. Então, não sei se eu consegui dizer para vocês os 2 momentos que eu vejo a juventude, né? E vejo a juventude como necessariamente exercendo um papel importante e fundamental na virada no país. Ai, que bom, padre. Assim, a gente fica mais animado também. Também o capitalismo, ele ilude muito, né? Com esse individualismo que as pessoas acabam achando que vai ser feliz, comprando um carro novo, uma roupa nova, e depois a gente percebe que tudo isso fica velho, né? E que a insatisfação continua lá, né? Porque você só consegue se tornar um ser humano melhor quando você se doa, né? Quando você faz alguma coisa para alguém. Porque é isso que é importante na vida. Não dá para você viver uma vida só de materialismo. O material é importante, claro, porque a gente quer viver uma vida confortável, sabe? Sem passar frio, sem passar fome. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ensinar para os jovens que existe o outro lado, né? O lado do ser humano, o lado de quem está sofrendo, quem está precisando da nossa ajuda. Exatamente. Bom, essas coisinhas assim de querer coisas, né? Você se lembra dos rolezinhos? Uhum. Né? A juventude pobre das periferias e tal, exercendo seu direito de passear, fazer rolezinho, dar rolezinho, começou a ir aos shoppings para olhar os tênis, né, que a burguesia usava, né? E foi ali a juventude que acabou sendo cooptada, primeiro pelo passe livre em São Paulo, né, que não eram apenas 20 centavos, né, que depois foi cooptado também pelo Vem para a Rua, pelo MBL, foram cooptados pela direita e tal. A juventude queria coisas também, que é aquilo que estava mais acessível à consciência, né? Comprar coisas, né? Mas, na verdade, a juventude precisa muito mais, porque ali fresquinha, né, com o seu intelecto, né, apanhar um livro, ler, estudar, anotar e tal, para nunca mais esquecer. Né? Esse é o grande desafio da juventude, né? E a juventude precisa de respeito para isso, precisa de investimentos para isso, né? Por isso nós precisamos reconquistar o Estado brasileiro para que a juventude exerça esse direito. Amém. Que seja, vamos trabalhar para isso, né? Você vai fazer a última pergunta ou quer parar de mexer o doce por um momento?
Na verdade, eu queria saber o que é a Conferência do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo, que foi realizada o ano passado, virtualmente, em 5 de julho. Tá. Na verdade, o importante é saber o que é o Congresso, né? Isso. O Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo é uma organização que vem de longe, vem desde o tempo da ditadura, começou a se configurar com outros nomes na Baixada Fluminense, com os mais pobres, reuniu aí 10 a 20 mil pessoas na luta pelos direitos dos trabalhadores, moradores da Baixada Fluminense, foi atacado pela ditadura militar, muita gente foi presa, foi morta, e vem se firmando, se firmou no Pará, em Belém, e vem se firmando, e teria crescido muito mais se não fosse a pandemia, que nos jogou todos no isolamento social, distanciamento social, coisa que realmente temos que fazer, e vinha num crescendo imenso, até se transformar no Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo, para organizar todo um movimento nacional e popular, democrático, contra esse mal que vem vitimizando o mundo sob a decadência capitalista. Então, esse movimento ele visa se transformar em algo como foi parecido com o que aconteceu na África do Sul, com a libertação de Nelson Mandela, que foi o Congresso da África do Sul, Congresso Nacional da África do Sul. Então, ele pretende se transformar, está se firmando, está se reunindo com vários comitês distribuídos pelo país inteiro, né, para reunir e mobilizar as pessoas, o povo, em cima de problemas específicos. Por exemplo, há alguns comitês que lutam por mais saúde, né, defendendo os trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, psicólogos, enfim, terapeutas de todos os tipos. E, como em outro lugar, ele defende os quilombolas, um comitê para defender os quilombolas, como em outro lugar para defender os trabalhadores rurais, defender a causa dos trabalhadores rurais, mas sempre colocando como filamento essencial, como coluna vertebral da luta, a luta contra o neoliberalismo, a substituição do sistema capitalista pelo sistema socialista, à luz da nossa cultura brasileira, sem cópia de nenhuma outra aplicação no mundo, tem que ser um socialismo à la brasileira. Então, esse congresso ele vem buscando, então, mobilizar o povo brasileiro, organizar o povo brasileiro, para que ultrapasse as soluções já tentadas no Brasil. Quais foram as soluções tentadas no Brasil? Foi a do golpe militar, foi antes o movimento que culminou com o governo de Jango, né, que foi toda aquela luta contra o imperialismo para nacionalizar, estatizar empresas que foram roubadas pelos Estados Unidos e tudo mais, e que acabou redundando na queda de Jango e no estrangulamento da democracia e a subserviência do Brasil. Depois, mais adiante, depois que superamos tudo isso, organizamos a Constituinte e tudo mais, a tentativa com Lula, que conseguiu caminhar passos largos, mas não tão largos o suficiente para superar o neoliberalismo que estava ali atrás, agindo através do mercado. Inclusive, eu tenho conversado com muita gente no canal Cartas Proféticas, muita gente que foi do governo, inclusive Lula, governo Dilma, como, por exemplo, o ministro da Saúde, o grande Arthur Choro, né, que reconhecem que houve erros no sentido de não avançar mais na conquista da afirmação do país como um país soberano, né, um país que realmente fosse dirigido pelos interesses do povo, da classe trabalhadora. Então, o Congresso Nacional visa avançar para a superação desses limites sociais-democratas, porque a social-democracia não chega a ser uma solução definitiva. É preciso ir muito além do que as receitas sociais-democratas
que, na verdade, são um paralelo um pouquinho mais humanizados do próprio neoliberalismo. É preciso, então, ultrapassar. Então, organizar, mobilizar a classe trabalhadora, formar quadros dirigentes, né? Eu falava sobre educação há pouco, né? Formar quadros dirigentes para que o próprio povo formado, né? Formado em organização, formado em análise política, formado em conhecimento econômico, porque o primeiro de todos os golpes sempre é econômico. A primeira de todas as soluções sempre passa pela economia. Se nós não tivermos boa compreensão da militância resgatando a economia para o povo, nunca seremos bem-sucedidos. Então, é isso que é o Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo. E a conferência, que infelizmente eu não pude participar dela porque eu estava contaminado, estava com dificuldade e acabei quase perdendo a visão, estou quase completamente cego, né, porque as lentes que eu tive que implantar por causa da idade e tal, né, elas foram estraçalhadas pela contaminação e por isso que eu pedi para vocês para também entrar com o computador aqui para enxergar você, senão eu não enxergo outros equipamentos. A contaminação foi da Covid? Da Covid? Foi sequela? Sequela, atingiu os olhos. Então, eu estou praticamente cego. Então, naquele momento, eu estava no auge da crise, não pude participar. Mas foi uma conferência online que estava programada para acontecer popularmente como uma grande mobilização nacional. E que acabou acontecendo online, né, à distância, com muita gente participando de todo o país, lideranças populares, intelectuais, cientistas, formaram mesas e participaram. Né? Eu só pude ouvir o vídeo. Então, é um movimento que está se afirmando no Brasil e que precisa, agora, depois da superação da pandemia, se afirmar muito mais para avançarmos no país. Porque também os comitês agem por pautas, né? Que fica muito mais fácil, né? Porque aí se concentra em um ponto só e a pessoa consegue desenvolver um plano para aquela comunidade. Exatamente. Na construção da testada e ampliada pela marcha do 5 de julho, o senhor pede ao amigo que deve anotar e aprofundar 3 palavras, né? Ao seu amigo, seria alguém que colaborou com a construção. Seria as 3 palavras: organização, luta e dom. Como faremos isso? Porque eu acho importante esse do dom, né? A gente tem que aproveitar o dom da pessoa, porque às vezes ela fica fazendo outras coisas que não tem a ver com o dom dela, que ela acaba perdendo tempo, né? Então, eu acho que se houver essa organização e conseguir extrair de cada um dessa luta o dom dessa pessoa, é mais fácil focar naquilo. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Naquela carta em que ainda consegui enxergar, se você notar, foi o último texto que eu escrevi, tá no blog, depois entrei em crise, tive esse problema, não enxergo mais, então não tem condições de escrever mais. Mas ali, aliás, o meu site surgiu com carta, né? Cartas proféticas. Eram cartas e reflexões proféticas, e eu fui o primeiro a denunciar Joaquim Barbosa, tanto que o Brasil 247, o maior site que nós temos no Brasil hoje, se lançou usando a minha carta, né? Denunciando Joaquim Barbosa, porque eu fui o único, e todo mundo tinha medo de dizer que um negro trai os negros, e eu disse naquela carta. Né? Então, nasceu como Cartas Proféticas, porque eu escrevi uma carta para defender a família de um indígena que foi assassinado em Campo Grande, né? E eu vi esse evento, então eu escrevi uma carta para a família, e aí nasceu o Cartas Proféticas. Bom, então, ali eu falo, escrevendo essa carta com base na história, e aí eu me refiro a essas 3 palavras: organização, luta e dom. Essas 3 palavras que são 3 conceitos complexos e profundos que têm que ser articulados os 3 juntos. Porque as pessoas dizem, o povo diz, né? Hoje eu vou à luta. Não, a pessoa não vai à luta. A pessoa vai ao trabalho para ser explorada, né? Para a sua energia, o seu corpo passar pela fritura da mais-valia. Ela não luta
ela é roubada, ela é assaltada, ela vai ao trabalho, ela vai ao trepalhon, ela vai à escravatura, não é a luta. Então, nós precisamos organizar a luta, isto é, só há luta quando o povo realmente tem claro o inimigo contra quem lutar e a tática correta, justa para a luta. E com quem lutar? Daí, então, vem a organização. A organização é a organização do povo, o povo organizado. E a organização é uma coisa aparentemente simples de fazer, mas ela não é simples de fazer. Há muitos movimentos sociais, há muitas tendências, há muitas correntes, mas pouca organização. Porque a organização ela tem que levantar alguns segredos. Uma delas, ela tem que construir uma tática que seja justa. Isto é, o que é principal naquele momento que une todos? Por exemplo, agora o Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo tem como tática vacina já e auxílio emergencial no valor do salário mínimo já. São duas frases aparentemente simples, né? Mas vacina já, luta contra o negacionismo, luta contra a morte implementada no governo federal, luta contra contra o obscurantismo, contra o fascismo, contra o neoliberalismo, né? A favor da ciência para todos, vacina já, para todo o povo brasileiro. E auxílio emergencial já. Está claríssima, a frase é muito simples, mas ela diz tudo no sentido de que se identifica o valor, né? Se é o auxílio emergencial no valor de um salário mínimo, é para denunciar também que auxílio emergencial no valor de um salário mínimo livrará o povo de morrer de fome e também denuncia que o mercado se enriquece imenso, principalmente no sistema financeiro. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como agora com a pandemia. Ao se denunciar isso, ao se falar em auxílio emergencial no valor do salário mínimo, a gente denuncia tudo isso. Isso é tática. Então, a organização tem que se dar em cima de táticas claras e simples. Da mesma forma como nós gritávamos durante a ditadura direta já, uma palavrinha só, direta já, mas ela denunciava tudo ali. Ditadura, colégio eleitoral, militares, imperialismo internacional. Né? Então, a tática tem que ser clara. A organização tem que ser de uma tática, tem que ser de táticas claras. Não muitas táticas, as principais do momento. Tem que ser claras. E elas vão avançando dinamicamente para outras táticas. E uma estratégia clara. Qual é a estratégia da luta contra o neoliberalismo? É o socialismo. Não adianta derrubar o neoliberalismo sem estratégia, sem um ponto maior de chegada. Nós temos que chegar em algum lugar, nós temos que chegar em algum ponto. E o ponto de chegada é o socialismo, é a revolução socialista. Bacana ouvir um bispo dizer isso, né? É a revolução socialista, meus camaradas. Não é o céu para depois, é agora, o socialismo agora. Né? Isso organiza. Quando o povo descobre que tudo que disseram contra o socialismo é mentira, que tudo que disseram contra a revolução é mentira, que a verdade é que nós temos que abraçar a revolução e o socialismo, o povo se apaixona, cara, o povo se torna poeta. E aí vem a outra palavra, dom. O povo brasileiro, não há povo, desculpem a minha irmã moradora da Inglaterra, né? Mas não há povo que tenha mais dons do que o povo brasileiro. Pois é, eu sei disso. Eles vêm para o exterior e eles vêm, quer dizer, vence, né? Eles conseguem sobreviver, né? Uhum. Mas é também, ao mesmo tempo, é triste, né? Que tem que sair do seu próprio país para poder viver uma vida melhor, né? Mais correta, né? Porque não é nem ser rico, não é ser nada, é ter um teto, um trabalho, uma comida na mesa, seus filhos na escola, saúde, que é o mínimo que uma pessoa precisa, né, Dom? Então, o nosso povo... Então, só que a gente, então, canaliza essa ideia de dom. O nosso povo tem muitos dons. Em qualquer coisa, o nosso povo é impressionante. A música, a poesia, a literatura, a cozinha, qualquer coisa que a gente encontra os dons do nosso povo. Só que canalizar isso para a revolução é uma beleza. É isso que eu quero dizer naquela carta. Ah, tá. Muito bem. Bom, nossa, foi demais! Adorei mexer esse doce, Meva, hoje. Não abusei? Não, foi perfeito.
perfeito, o senhor foi perfeito, amamos. Se possível, a gente chama outra vez. Com certeza. Totalmente A agora. gente chama para o senhor conversar conosco, para mexer Adoro. esse doce. E a gente termina assim, ó, Frei. O doce está pronto com o L de Lula. E depois a L de gente Lula. precisa trazer a igreja perto das pessoas, mas a igreja que quer o bem do povo, a igreja que acha que o socialismo, que a descoberta do próprio dom de cada um, a comida na mesa, a comida farta, né, com frutas, verduras, é essa igreja que a gente quer trazer aqui. Não é aquela igreja que quer fazer o ser humano um escravo do capitalismo. Muito obrigada, e a gente está muito feliz com a vitória do Lula de ontem. Nós também vamos ver a vitória da Dilma, né, Meva? Diga aí onde encontrar-nos. Muito obrigado, gurias. Faltou para a gente perguntar para o senhor. Diga o site do senhor e o YouTube, por favor, o canal. Ah, tá. O site onde também estão todos os vídeos que eu posto lá, o site é cartasproféticas.org. Cartasproféticas, tudo junto, .org. E o canal é Cartas Proféticas aqui no YouTube. Eu já escutava o senhor já daqui. Ah, que beleza, que alegria. Eu já conhecia o senhor. Olha, minhas amigas, eu estou às ordens. Se vocês quiserem, tem a minha parceira do canal, que é a professora Miriam Preto, que é um doce de pessoa. Ela tem um canal também no Facebook, chama Vivências, e ela só leva mulheres. Se vocês quiserem, eu posso indicar vocês para ela. E queria convidar vocês também para o canal Cartas Proféticas, numa hora dessas. Sim, aceitamos. Muito obrigada. Eu só espero só